tudo bem? Boa noite. Estou aqui, porém não estou ao vivo, infelizmente. Quem tem aqui acompanhado a minha saga, descobriu que eu tô com o PC quebrado, né? E eu tô realmente com problemas para conseguir gravar, né, as lives. A gente teve até que adiar a nossa live de quinta-feira, que é o Caô Crimes, né? Mas deixa eu me apresentar. Eu sou a Angélica. Eu gravo aqui na Twitch esse programa toda terça-feira, hoje atrasado, né, na quarta, mas gravamos aí sobre a série Hannibal, que é uma série que ela saiu de 2013 a 2015. E olha só, esse é o último episódio da primeira temporada. E do maravilhoso poder fazer esse programa aqui para você que está acompanhando, seja pela live aqui na Twitch, seja no podcast. Não sai da live, fica na live por aqui, mesmo eu não podendo estar ao vivo, que eu fui obrigado a gravar, né? E não entrar ao vivo porque eu estou com o PC quebrado, né? Da outra vez eu lamento profundamente. O último áudio ficou bem problemático, ficou bem ruim, né? Infelizmente, porque eu gravei pelo celular e, cara, não dá certo, né? Você grava com fone de ouvido, com celular, não é a mesma coisa do que ter um microfone um pouco melhor, que é o que eu creio que seja esse microfone que eu tô agora aqui no momento, né? Mas vamos lá falar sobre Hannibal, gente, porque aqui, dessa vez, a gente vai ter um episódio de fechamento de temporada. Desculpe os barulhos aqui, essa cadeira. Episódio de final de temporada excelente, que é a fechada na tampa, né? Vamos colocar assim, da armadilha que o Lecter estava aprontando para o Will, né? Mas claro, tem muitas coisas para comentar aqui, né? O episódio vai mostrar talvez uma das figuras mais estranhas, né? Que aparecem na série, que vem da a maravilhosa imaginação, né? Desse Brian Fuller, né? Que ele é ótimo, né? O episódio se chama Savoureuse, é tipo saboroso, né? Eu colocaria até como alguém que está saboreando alguma coisa. Quando chega no final, você entende isso. Savoureuse, savorou, não sei como é que se pronuncia essa palavra em francês, né? É dirigido pelo David Slade, roteiro do Steve Lightfoot, Brian Fuller e Scott Murphy. O episódio ele começa já mostrando pra gente o Will, né? E ele se encontra em profundo estado que as pessoas colocaram demência, né? Mas eu não creio que seja demência, né? Até porque parece que ele tem um problema de espécie de febre, né, cerebral, né? Foi ocultada de maneira muito sem vergonha, para dizer o mínimo, pelo Hannibal, né? Tá se divertindo com essa situação toda aí, né? Então a gente vem acompanhando esse personagem aqui, o Will Graham, que ele já não sabe mais o que é realidade, o que é alucinação, né? E a última vez que quando a gente acompanha o último episódio antes desse, ele tinha levado a Abigail ali para Minnesota. Só que ele não tem lembrança de ter retornado. Inclusive já mostra ele na casa dele e tal, e ele tá tendo um pesadelo, né? Ele tá caçando aquele cervo gigantesco e fantasmagórico, né? Que aparece para ele nas alucinações dele, né? Depois você vai ter uma representatividade interessante, referente inclusive ao Hannibal Lecter, né? Como eles são representados enquanto figuras meio míticas, né? Meio fantasmagóricas. E aqui você tem ele na floresta, né? Ele está na floresta caçando aquele cervo gigante, né? Aquele cervo parece como se fosse quase a sanidade dele, né? Que ele persegue e ao mesmo tempo ele ataca, né? A própria sanidade, né? Isso é uma leitura minha, claro, né? Mas quando ele tenta abater, ele se aproxima, aí quando ele chega perto, ele vê aquela figura, que é uma figura humanoide, toda. Vai aparecer várias vezes essa espécie de visão, né? É uma figura toda brilhante, assim, pintada de cor preta, meio brilhante, com chifre, né? Depois ele vai ver em outros momentos essas figuras aí relacionadas a casos aos quais estão tentando incriminá-lo, né? Quando ele acorda do que ele percebe que é mais um pesadelo,
que acontece? Ele tá lá na casa dele, né? Você não tem o retorno dele, você não sabe. Você sabe que o Jack Crawford tá, obviamente, já desconfiando dele, ele possivelmente deve ser preso, né? Só que aqui você vê que ele vai pra pia, começa a tomar água, tá passando mal, e ele bota pra fora o quê? Uma orelha. Uma orelha com um brinco, né? E tal, com um brinco de pérola, assim, uma pequena pérola. E assim ele reconhece que é a orelha da Abigail, né? Essa série ela tem um negócio interessante porque ficam aparecendo pedaços das pessoas, né? Aonde é uma espécie até de padrão de comportamento, né? Que o Lecter faz isso, né? Quando ele quis dar a entender pro Jack Crawford que a assistente dele lá, que ele tinha mandado ir a campo, morreu, fez o braço aparecer, né? Ela estava desaparecida há anos. Então é uma coisa meio reincidente, né, na série. Mas aqui você tem então ele desesperado porque ele vê que vomitou um pedaço de uma pessoa, uma orelha, e ele já tá ali sentado ali na varanda dele desesperado e ele chama quem? Quem que ele chama, né? Quem é a figura que ele acha que está ajudando ele a encontrar a própria sanidade? A gente sabe que não. O Hannibal, né? Então o Hannibal começa a conversar com ele, só que o Hannibal ele tem um interesse óbvio, né? Para quem não pegou até aqui, de fazer, né, com que o Will ache que está fazendo, ele tá praticando esses crimes. É interessante para ele. É uma espécie dele querer ver o circo pegar fogo e também tirar o próprio, né, tirar o dele da reta. Ele não quer que o ser incriminado, cada vez que alguém se aproxima dele ou tem alguma evidência que ele tenha praticado o crime, ele some com a pessoa, né? A gente sabe no episódio anterior que o Hannibal estava conversando com a Abigail, inclusive revelou para ela que era um serial killer, né? E falou assim: eu matei muito mais pessoas do que seu pai. Então, na verdade, a gente sabe o que ele está aprontando, mas o Will, obviamente, não, né? Como o Will parou de entender o que é realidade, o que é ficção, né? O que é alucinação, na verdade, ele acha que ele, sei lá, ele. Por que ele vomitou a orelha de alguém? Ele acha que pode ter comido a menina. O que é? Ele é um canibal? Então, o Hannibal, ele vai convencer ele. Vai falar assim: olha, não tem mais como fugir desse problema. Vamos ligar para o Jack Crawford, né? E aí, né, a gente vai ter o Jack Crawford chegando com toda a equipe do FBI, né? Tal, todos muito, né, constrangidos e o Jack Crawford visivelmente chateado, né? Porque o Will era uma pessoa que ajudava ele nessas investigações. Então o Hannibal tá ali e tal, e ele fala, ó, pode processar a cena do crime, tal, e o Will já vai sair dali então com as mãos, né, algemadas e tal. Depois a gente vai ver já a Beverly Katz, que não estava no episódio anterior, né, só os caras, mas ela tá fazendo aquela coleta de amostra das unhas, né, que as pessoas fazem das vítimas, dos assassinos também, né, coleta de pólvora normalmente, né? Então ela tá ali conversando, aliás, ela não está conversando com ele, só que ela chega e fala, olha, eu não vou fingir que eu não conheço você, porque para mim a situação é muito constrangedora. Então ela fala para ele, você não tem recordação do que está acontecendo. Eu não quero encontrar nas suas mãos, nas suas unhas, amostras de crime, né? Ele fala que ele não tem recordação, porque para ele, ele realmente ele parou de saber o que é realidade ou não, né? Então ela, na verdade, ela fica muito constrangida ali, ele tá desesperado, né? Porque tá em choque, na verdade, porque não sabe o que aconteceu com a Lana, já chorou, ele chorou falando com o Hannibal, tá emocionado falando com ela, porque para ele é uma coisa muito chocante ele ter assassinado a Abigail Hobbs, né? E eu acho esse episódio também muito emocionante, porque a gente vai ter aqui, eu gosto muito dessa personagem, que é a Lana Bloom, né? Eu acho essa atriz maravilhosa. Não sei se vocês acompanham também, estão acompanhando, gostam dela. Ela parece muito cocota, é muito fofa, mas eu acho ela muito sagaz, né? Eu acho que na verdade essa atriz ela tá mais para ser uma pessoa muito contida.
Então, quando a Lana Bloom está conversando com o Jack Crawford, ela tá absolutamente furiosa. Quando ele tá falando pra ela fala, cala a boca. Ela começa a interromper ele, fala, cala a boca, cala a boca. Aí ele para, ela fala, isso é totalmente culpa sua. Isso é culpa sua, porque você, sabendo, eu avisei pra você repetidamente sobre os efeitos dessas investigações sobre a psique dele, e você continuou apertando e forçando ele, né? E aí o Jack, né, para vocês verem como é que é, né? Para você ver como o negócio é. Ele fala assim, não, mas o Will, ele estava com um psiquiatra, um psicólogo capaz, apoiando ele, indicado por você, porque eu não recordava isso, que o Hannibal foi indicado pela Lana, né? Agora que eu dei uma recordada, assim, mas ela fica chorando, desesperada, porque o Will já está obviamente preso ali numa daquelas salas de interrogatório que tem, né? Então é foda, porque é uma situação que você vê que o Jack também, ele é, eu acho esse personagem, ele não é uma coisa nem mal, nem bom, entendeu? As pessoas não são isso, né? As pessoas têm nuances, né? Então ele, ao mesmo tempo que ele reconhece que errou, tá chateado por ter errado, ele também acha sabe, eu não tenho o sangue da Abigail nas mãos. A Lana também acha que, fala pra Lana, né? Você também não tem o sangue dela nas mãos. E ela fala, poxa, mas o Will também não tem, se ele não souber o que ele está fazendo, né? Então ela demonstra, até porque ela tá muito desesperada com a situação, porque ela mesmo. A gente teve acesso assim a um certo chaveco, né, que ele jogou em cima dela, essa palavra é tão antiga, né? Certo chaveco que ele jogou, ele estava afim dela, e ela falou que ele estava em crise, se ele tivesse melhor, talvez, né? Então, na verdade, a Lana, ela acha que ela tem culpa, de certa maneira, ela sente pela culpa o Jack Crawford, né? A gente recorda que o Jack já chegou a conversar com o Will, falar para ele se ele achava melhor largar, mas o Will realmente ele tinha essa questão, coisa que o Jack repete aqui, e ele achar que está salvando vidas, entendeu? Então, se ele achava que estava salvando vidas, ele achava que valia a pena o que eles estavam fazendo, mesmo ele sofrendo, né? Então, a próxima cena que você vê ela no carro, gritando e tal, desesperada, né? E ela tá realmente sentida pela situação que está passando, porque ele está totalmente implicado, né? Ele não tem mais como, tipo assim, as evidências apontam. Veja bem, ele vomitou, né? A orelha de alguém. A única coisa né, que passa pela nossa cabeça, obviamente, é que não vou dizer nem que o Lecter tenha servido uma comida com a orelha da menina. Ele tenha inserido isso no corpo dele, para ele depois passar mal e vomitar, porque para ele interessa, entendeu, essa questão toda, de cada vez mais o Will ser implicado. É inacreditável nesse episódio aqui como esse cara, o Ed Smith, é um ator fantástico, aliás todos, né, estão atuando muito bem. Episódio maravilhoso em diversos sentidos, assim, né, a questão do visual mesmo, das figuras assombrosas que aparecem, né? Porque claro, a Lana aqui ela vai ter esse desabafo, vai gritar e depois vai encontrar o Will. Tá nessa sala, ele tá naquela sala de interrogatório, né? E ele fala até pra ela assim, olha, você se safou de uma boa, né? Você deu sorte. Aí ela fala que não. Dá a entender que por ela não ter aceitado o cortejo dele e tal, não ter ficado com ele, que agora ela ia estar se sentindo aliviada. Ele está implicado numa situação tão, né, complicada quanto esses crimes aí, no assassinato de uma moça. Então ela fala que não, que na verdade ela está profundamente ferida, né? Que pra ela chora na frente dele, que pra ela está profundamente ferida com isso daí, que ela sente o que está acontecendo com ele, né? E ela fala, e é uma pena isso daí, ele me tocou profundamente também, porque ele é uma questão até emocional, né? Ele é um cara que ele é
Não tem gente que gosta de juntar coisas, né, e tal. O Will, ele junta cachorros, né? Cachorros que ele fica resgatando e vai levando para casa. Então, na casa dele você vê que ele mora com um monte de cachorros, né? E é a coisa mais bonitinha do mundo, mas deve ser a coisa mais complicada do mundo. E ela fala que já foi falar com o departamento de zoonoses e tal para ajudar também, mas ela vai ficar com os cachorros na casa dela, né? Ele até fala para ela vai demorar muito. Ela responde: não importa quanto tempo demorar, né? Então, algumas coisas aqui nesses diálogos aqui entre os dois vão ser interessantes. Por quê? Porque o Lecter, ele um psicopata que ele se acha absolutamente inteligente, só que ele não cobre todas as, né? Porque os crimes, eles uma hora eles vão acabar sendo descobertos, porque ele não tem controle do que as pessoas falam, né? Ele acha que as pessoas estão em surto, que não vão falar nada para que ele tenha feito em consultório e tal. Mas o Will aqui revela para Lana que ele fez aquele teste psiquiátrico que é do relógio, né? Ele até fala assim: você vai fazer comigo aquele teste do relógio que nem o Hannibal fez? Aí ela fala: o quê? Ele ficava mandando eu desenhar relógio. Aí ela fala: não. Ela puxa uma folha de papel e uma caneta e fala: desenha o relógio aqui para mim. Aí a gente vê ele, como acontecia quando ele estava no consultório do Hannibal, ele desenhando aquele relógio e não mostra pra gente o resultado, né? A série é bem inteligente nesse. Você vê que de qualquer maneira a Lana, ela meio que dá a impressão que ela desconfiou um pouco do Hannibal não ter comentado nada sobre isso, sabe? Não ter comentado que tinha feito um teste e tal, porque é uma coisa. Eles estavam. O Will estava lá por recomendação da Lana, e a Lana trocava ideias com Hannibal sobre o Will, inclusive sobre a saúde mental dele. Ele não compartilhou uma coisa importante, né? Aqui, nesse momento aqui, foi um dos momentos mais até engraçado, né? Mas eu até entendo, porque a psique humana é uma coisa tão não existem respostas fáceis, né? Para por que certas criaturas, seres humanos, se comportam de certas maneiras. Eu até acredito que realmente o Hannibal Lecter ele se importe realmente. Só que talvez essa questão da psicopatia seja muito mais forte do que. E esse desejo de ele ver as coisas se autodestruir. Porque você vê ele ali no escritório da doutora Bidilha, né? A Bidilha du Maurier. Ele tá chorando, ele tá com os olhos cheios de lágrima, ele tá chorando, parece que ele tá em profundo luto pela Abigail, né? Ele fala que ele não teve filhos, mas que se tivesse filhos, ele pensa olha só que irônico, né? Ele pensa como é que seria conduzir as pessoas, sendo que ele fazia isso com essa menina, né? Ele praticamente conduziu ela a cometer um assassinato, né? Ele foi ali manipulando até não digo a cometer o assassinato, mas o que fazer depois do assassinato. Ela podia ter se entregado para a polícia, né? Mas ela foi lá não e ocultou o cadáver. Então ele tá lá com lágrimas nos olhos, né? E a Abdi, a doutora, fala para ele: olha, eu recomendo profundamente que você fique longe do Will após esses casos aí, e você não tente reatar nem amizade, nem questão profissional, absolutamente nada, né? Somente considerando essa conexão toda sua com a Abigail, com o Will. E ele lamenta, né? Ele está todo emocionado, indo claramente, né? Ou não, né? Como eu falo, o humano é uma coisa tão controversa, né? Mas ele pode estar, por exemplo, triste porque o Will foi pego tão rápido. Na verdade, está chorando porque ele não pode mais ficar manipulando o Will como ele queria. Talvez para ele a perda desse espaço de ficar, né, com o cérebro do Will seja uma coisa para ele que ele lamente. Então você vê que ele aprontou pro Will uma presepada, cara. A gente descobre que agora que algumas coisas estão costuradas. Por quê? Porque aqui, gente, você lembra, quem está acompanhando a série vai lembrar da temporada. Tem um momento que ele invade a casa do Will, né? Quem recorda que joga lá umas linguiças, né, e tal, para os cachorros.
Eu até lembro de ter comentado, falar, puta, mas será que ele vai envenenar os cachorros, né? Mas ele ficou ali olhando curiosamente, tá? Essas iscas que o Will faz, porque o Will faz as próprias iscas, né? E uma espécie de máquina que ele tem lá, que ele amarra as iscas e tal. São iscas muito específicas para cada tipo de peixe. É coisa de quem é um grande pescador, né? Coisa que eu não manjo ufas, né? Mas ele fica lá olhando pela lupa, interessado e tal. E você pensa que ele foi lá só sondar o Will, né? Sondar o Will e tal. Só que naquela altura você entende que ele, quando ele quer, tem acesso na casa do Will, tem acesso às coisas do Will, às posses do Will. Então, quando lá no FBI, o pessoal que já pegou lá na casa do Will, né? Pegaram as iscas, pegaram tudo. Cada isca tem vestígios, corpos, várias vítimas. Da primeira vítima, aquela lá que estava toda empalada logo no primeiro episódio, né? E até o Will fala que é um copycat, que podia ser o assassino. Parecia uma pessoa querendo copiar e uma pessoa, na verdade, muito mais perigosa. Então, diversas vítimas que que apareceram assassinadas nos episódios. Essa primeira menina, o médico lá que a gente comentou aqui no episódio passado, que foi aquele Dr. Sutcliffe, né? E arrancaram a língua dele para fora e tal. Então, pedaços de ossos, cabelos e tal. Então a equipe está chocada, porque na verdade isso coloca fica o Will em vários crimes, na verdade. Existem vestígios de corpos, como é que ele vai poder explicar? Ele não consegue nem sequer explicar que não é o assassino e nem que ele é o assassino. Porque, na verdade, se ele não tem lembranças do que ele faz, ele era um sonâmbulo e tal, estava com o cérebro com esses problemas todos cerebrais, essa febre cerebral, ele é incapaz, inclusive, de falar, de negar, né? Até parece para mim que a própria ética dele transforma ele incapaz de negar isso, né? Até qualquer pessoa fala, não, imagina, eu faria algo assim, eu trabalhava na política, né? Eu faria algo assim, mas de qualquer maneira, ele também está perdido, desesperado, né? Quando o Jack vai encontrar com ele na sala de interrogatório e, visivelmente pesaroso, né, e revela para ele que nas iscas de pesca tinham todos os vestígios de vítimas dos assassinatos anteriores, do copycat, tal, ele dá a voz de prisão para o Will, né, e fala assim, ó, você está preso, você vai ser encaminhado para um sanatório, né, e tal. Vai ser o mesmo sanatório onde a série, né, e os livros do Thomas Harris existem, né, que é onde tem o Chilton, né. Vai ser encaminhado para o sanatório porque ele precisa de ajuda psiquiátrica, ele não está bem, e lá é um sanatório para criminosos, né. Então, na verdade, a série ela vai fazer essa situação espelhada, porque a gente conhece aquela famosa cena, né, o Hannibal Lecter se levantando da cela, a Clarice Starling se aproximando e ele de pé, né? Então aqui, nesse momento, você vê que realmente, né? Tá totalmente enrolado nessa situação, né? Então, na verdade, quando tá no transporte para ir para essa prisão, né? Que é um sanatório também, ele quebra o dedão, coisa que a gente já viu um assassino anterior fazer isso, né? Aquele assassino, né? Fazia penduricalho lá com os órgãos lá, né? Você vê que ele quebra e não mostra pra gente, mas ele atacou, né? Ele atacou tanto os policiais como o motorista. Você vê que tá depois a Alana conversando ali, a Alana, o Jack, o Hannibal, que ele fugiu e atacou e a ambulância foi encontrada num local ermo lá. Então o Will fugiu, o que acentua muito mais, obviamente, a desconfiança e a culpa que o Jack, que a Alana, né, tem dele. O Hannibal, ele sabe, né, na real ele sabe o que está acontecendo, né. Só que o Will, o que ele faz? O Will, ele vai buscar novamente Hannibal, não é?
ele é muito... ele tem uma coisa... Ele é assim, depois a gente vai descobrir que ele tem até algumas desconfianças em relação a esse personagem, o que é muito bom, né? Porque seria terrível terminar toda uma temporada e um cara sagaz, um cara que faz uma leitura tão boa como ele, né? Que ajuda tanto em várias investigações, ele fosse incapaz de reconhecer algo, né? De ligar o ponto A com o ponto B, e o quanto Hannibal ele está envolvido em várias situações, né? Que o prejudicassem. Tanto que ele conversa com o Jack Crawford e fala, olha, quando o Jack dá a voz de prisão, ele fala, olha só, eu tenho certeza que não fui eu. Pode ter sido alguém da sua equipe, alguém que conhece toda a situação, ou até mesmo você, Jack. Ele fala até você. Aí o Jack até fala, antes fosse eu, né? Ele responde algo assim, antes fosse eu, né? Porque ele tá, obviamente, muito chateado com toda essa situação, né? Então aqui, quando ele vai fugir, ele vai novamente atrás do Hannibal Lecter. Então você vê que o Hannibal, eles vão ter um diálogo lá, e essa cena, ela é muito boa, gente. Se você não assistiu o episódio, ela é fantástica, porque todas essas cenas de crime que a gente já viu, da menina presa pelos galhos, as galhadas de alce, né? A outra que estava empalada, jogada... O médico que estava com a língua toda para fora, né, saindo pela garganta, vai ser feito uma espécie de um efeito, que é o mesmo efeito que tem sobre essa figura bizarra e galhuda, entendeu? Que é uma personificação da maldade, do horror e do medo, né? Que é o Hannibal, né? Só que o Will, ele não fez ainda todas essas... para você ver como é que é o cérebro humano, que interessante. A mente dele está apontando para ele que tipo de pessoa que o Hannibal é, porque quando ele está conversando com o Hannibal, atrás do Hannibal tá essa figura escura, entendeu? Estranha, e parece um demônio, né? É uma coisa assustadora, né? Você vê que aparecem ali aquelas cenas todas do crime, todas em preto, né? E ele tá pedindo ali pro Hannibal para levar para Minnesota, porque ele quer ter respostas novamente para casa que era da Abigail, na verdade, para que ele consiga recordar o que ele fez. Ele acha que se ele for voltar para essa cena onde ele estava anteriormente com a Abigail, já que ele não tem lembranças, né? Estava na cabana de caça e depois meio que ele apagou da mente dele o que aconteceu. Ele acha que ele pode relembrar. Então o Hannibal aceita, né? Porque cara, o Hannibal não tem nada a perder, além de ser um cara forte, né? A gente já viu ele lutar e mobilizar uma pessoa forte. Ele não tem nada a perder. O Will tá armado, é verdade, mas ele cochilou no carro e tudo. Então o Hannibal foi de livre e espontânea vontade, praticamente, não é verdade? Quando o Jack e a Lana vão visitar ali a doutora Du Maurier, né, a Bedelia, e vai perguntar se ela recentemente viu o Hannibal e tal... porque na verdade ela concorda, ela fala que sim, que viu o Hannibal e tal. Inclusive ela fala que é sobre isso, sobre o Hannibal, né? Acho que ela mente, né? A gente vai ver que depois ela fala uma coisa diferente. Ela acha que o Hannibal realmente ele tem interesse de ajudar o Will. Fala assim, ó, pode ser que se o Will fugiu, talvez ele tenha ido atrás do Hannibal. E aí o Jack, então, ele pensa assim, então vamos para Minnesota, né? Ele fala para Lana, né? Vamos para Minnesota, porque provavelmente o Will tá se dirigindo para lá junto com o Hannibal. Quando o Hannibal chega lá, o Will tá tendo novamente um daqueles sonhos, né? São sonhos estranhíssimos. Mas quando eles chegam lá, e eles chegam naquela cena de crime que tá lá no primeiro episódio, aonde ele deu vários tiros no pai da Lana, né? No pai da Abigail, né? Porque ele cortou o pescoço da menina. Então ele vê e fala assim pro Lecter que ele não acredita que ele tenha as motivações para cometer todos esses assassinatos, né? E ele começa a ligar o Lecter a essas coisas, né? Porque ele começa a ligar pontos. A gente sempre ficou na dúvida, né? Poxa, por que ele não consegue fazer a leitura? Mas ele começa a falar. Você na verdade, você que ligou
para casa, porque ele se coloca, né? Ele tem uma espécie de reversão. Ele meio que se coloca no lugar do assassino. E esse assassino, ele acaba chegando no próprio Lecter. Ele fala, você que ligou pra casa da Abigail, pra casa dos Hobbs. Né? E depois ele matou a mulher, tentou matar a filha, né? Então você vê que ele começa a chegar pro Hannibal e falar assim, olha, você tá envolvido em alguma coisa, será que você é o psicopata? Não é? Então, nesse meio tempo que ele tá ali chegando pro Hannibal e falando pro Hannibal que ele tem certeza que ele tá, ele tá envolvido nesses crimes de alguma maneira, o Jack Crawford chega, né? Quando o Jack Crawford chega e fala, ele tá apontando a arma pro Hannibal, fala pra ele, ó, take it easy, né? Devagar, né? Devagar e tal. E ele tá prestes realmente a atirar no Hannibal, o Jack Crawford dá um tiro. Então ele fica ali no chão ali, ferido, não de morte, né, realmente, mas ele vira pro Jack Crawford e fala, veja. Então isso daí pra mim é muito significativo, né? Porque ele começou a realmente ver que tipo de pessoa que o Hannibal é. E claro, mais pra frente quem assistiu as outras temporadas sabe que o Hannibal vai ser pego, né? Ele acha que cobre todos os rastros e tal, mas ele vai acabar sendo pego, porque ele lida com pessoas inteligentes também. Eu gosto como a série termina, né? E desses dois ganchos maravilhosos. Eu lembro que na época, quando eu assisti, eu fiquei, caraca, só ano que vem, né? A gente fica até chateado, né? Só ano que vem. Mas você tem o Hannibal levando um daqueles jantares, né? Explosíssimos. Parece um terrário, sabe? Aquela cúpula toda de vidro, aquele jantar chiquérrimo. Ele toca a campainha da Abdilia, né? Da doutora Abdilia. E fala, eu posso entrar? Já que você nunca aceita vir jantar na minha casa, trouxe o jantar para você. Aí ele fica falando para ela assim, olha, essa aqui é uma vitela defumada, sei lá, numa espécie de palha, né? Dá um sabor muito específico, né? E é um prato assim, olha, o arranjo dos pratos um deleite à parte, né? Da gente assistir a série. A série é bonita de diversas maneiras. Ela é tão bonita como ela é terrível, né? E é legal esse contraponto, né? Dessa elegância com essa mortandade, com essa coisa aberrante de ver uma pessoa com uma, né? Imagina uma pessoa com a língua deslocada saindo pela garganta toda, por um corte na garganta. Uma coisa horrível, né? Mas é engraçado como a série ela faz essa questão de ter esse contraponto, né? Ela é filmada lindamente. Os diálogos são inacreditáveis, são lindos, né? Você tem aqui um prato maravilhoso, né? E aí quando ele tá lá comendo com a Abdilia, que ele fala que é uma vitela, né? Aí ela fala para ele assim uma coisa interessante. Ela fala para ele, interessante a sua escolha de prato. Por quê? Porque ela é um prato de um animal muito jovem, né? Um animal filhotinho, né? Né? Nessas horas aí eu quase esqueço que eu sou mó peão, né? Que eu falo que eu como carne porque eu sou peão, né? E eu pedalo pra caramba, acampar de bike e tudo. Aí eu falo, puta, eu não consigo ser vegetariana, mas dá vontade de ser, né? Aliás, eu recomendo pra caramba quem quiser ter uma experiência, né? Assistir aquele filme El Patron, que é um filme argentino que a gente colocou lá no nosso canal do OK Ruve. E olha, vou falar pra vocês, dá vontade de virar vegetariano boa. Mas aqui, o que nós temos, né? Temos aqui então um episódio aqui tá no fechamento, a gente tá no último episódio da temporada, e a Abdilia fala pra ele assim, interessante escolha, né? E aí ela chega a falar pro Hannibal assim, você tem que tomar cuidado, porque o seu design, né, o seu modo de agir tá começando a ficar evidente. Aí ele fala, como assim? Porque você sempre pega pacientes tem tendências à violência, né? Então os seus pacientes, é por isso que eu digo, eu não tenho uma recordação profunda, mesmo fazendo a revisão, esse pai da Abigail, eu tenho certeza que era paciente do Hannibal.
Ele ligou pro cara e tudo pra avisar, o cara meio que reconheceu a voz dele, reagiu na hora, entendeu? Então eu acho, como tem outros pacientes, gordinho também, né, que depois vai ter o violoncelista lá com as cordas de tripa, né? Mas você vê que ela dá um alerta pra ele e tal, e ela sabe que... Sabe que é triste pra mim? Porque quem acompanha a série sabe que depois a Bedelia, ela vai acompanhar o Hannibal Lecter, né? Então, ela mente. Ela também é dissimulada. Ela fala pra ele as coisas que são necessárias falar, dá a entender pra polícia, obviamente, nossa, não, o Hannibal ele realmente se importa com isso, né? Aqui, cara, ela também é uma pessoa dissimulada, né? Então você vê que aqui ela dá um alerta pro Hannibal Lecter. Por que ela dá um alerta? Por que ela não dá um alerta pra polícia? Verdade, porque o Lecter também não é um paciente dela, mas para um amigo que ela escuta o desabafo. Então ela está dando um toque para ele, porque na verdade ela, né, não vai entregar ele. Mas pra gente finalizar aqui o episódio, até poder comentar um pouco sobre a temporada, aí quando você tem o final do episódio, que aí eu acho que é um grande finale mesmo, né? Porque você tem aqui o Will, ele já está nesse centro prisional aí pra pessoas, né, neurotípicas, né, assassinos nós com problemas e tal. E aí você tem o Hannibal Lecter todo se arrumando, né, e tal. Ele está entrando naquelas celas com aquele visual mesmo que a gente recorda, né, da Clarice descendo para aqueles porões, né, tal, e ele tá passando pelas celas, um sorriso no rosto, e você vê que quando ele se aproxima, como o Lecter não, o Hannibal estava totalmente de pé quando a Clarice se aproximou, né, mas aqui você tem o Will que estava sentado, ele se levanta, fica de pé, uma posição muito parecida, mas não quase militar, né, como o Hannibal Lecter tá, né, com as mãos postas ao lado do corpo, né, com a postura totalmente correta. Aqui você tem o Will destroçado, ele levanta, olhando para a face do Hannibal que sorri, deleitado, saboreando também toda essa situação, né? Então eu acho que realmente aqui é um ótimo nome pro episódio, né? Saboroso, né? Então é interessante, assim, olha, foi um episódio, um fechamento magnífico, né? Não vejo a hora de começar já a segunda temporada, porque agora a gente tem a facilidade de ter todas as temporadas, né? As 3, né? Para poder assistir. Mas é maravilhoso, esse sorriso demoníaco do Hannibal, né? E eu esqueci totalmente de colocar os slides aqui para vocês. Batendo papo e lendo o roteiro, a gente esquece totalmente. Aqui. Então, se você tem aqui um final de temporada grandioso como essa série, ela fechou numa nota altíssima, né? Na época, as pessoas simplesmente, nossa, adoraram a série. Adoraram, porque para pra pensar, gente, uma série que traz a beleza que essa série traz, né? Essa profundidade, bons diálogos, né? Atuações, né? As pessoas eu acho que não conheciam ainda quem era o Mads Mikkelsen, né? Que o Mads Mikkelsen hoje em dia obviamente é um grande ator, né? As pessoas conhecem muito bem ele, sabem quem ele é, mas aqui as pessoas têm acesso a Mads Mikkelsen, que recomendei já várias vezes, mas não custa recomendar novamente. Nós até fizemos um podcast muito legal, que é sobre a trilogia Pusher, né? Mads Mikkelsen é um ator dinamarquês. Então, a gente faz essa série que fala sobre a questão criminal, né? Desse recorte no tempo ali da trilogia Pusher. São os caras envolvidos na venda de drogas, né? O segundo filme é justamente o personagem do Mads Mikkelsen, que é lindo. Nossa, um filme maravilhoso. O Mads Mikkelsen é um ator e as pessoas conhecem ele assim de filmes... até conhece da série Hannibal e tal, mas ele tem uma carreira muito diversificada, até papéis muito engraçados e tal. Então é mó legal para quem puder, vale a pena a gente fazer isso, procurar no IMDb os filmes do Mads Mikkelsen. Cara, baixa o filme, pega a legenda em inglês, traduz, que tem uns programinhas que traduzem e tal. Tem muitos sites de cinema alternativo que tem, mas se você quiser
olha, absolutamente deleitado, assista a trilogia Pusher, né? O foco é em um ou outro personagem. Por exemplo, o primeiro filme é um líder de gangue lá, que ele se ferra lá, ele gosta de drogas, né? E o segundo é o personagem do Mads Mikkelsen, e o terceiro é o chefão, cara, o chefão, né? O chefe daquela máfia, sabe? É maravilhoso, são maravilhosos, trilogia Pusher. Pode procurar lá no nosso site, qualquer coisa me pede no Twitter que eu também ajudo, tá? Porque a gente fez o podcast, na época a gente até recomendou para onde o pessoal podia assistir. Mas falando aqui então do episódio e tal, e da temporada em si, olha, foi um ótimo episódio e a temporada maravilhosa, né? Ela terminou esse episódio aqui, o Savorê, né? E recebeu uma aclamação total da crítica, entendeu? Todas as pessoas assim deram nota 9.10, tal, de diversos sites grandes, né? Tipo o Entertainment The AV Club, e vários sites assim que são especializados em crítica e comentam, né, episódio por episódio, né? Teve até a TVline. É um site que ele acabou nomeando o Mads Mikkelsen como artista da semana, né, e tal. A semana de 23 de julho de 2000 junho por essa atuação, né? Porque é uma coisa demoníaca, né? Aquele sorriso dele, um ator eu até escolhi para vocês aqui. Eu deixei aqui o banner, né, com essa galhada, né, com essa figura, porque, cara, é uma coisa impressionante o que ele fez aqui. Você tem aqui um personagem que ele realmente ele é capaz de qualquer coisa, né? Ele resolveu brincar de terreiro, né? Ele foi colocado num ponto central nessa situação, no momento que a Lana recomenda ele para o FBI, recomenda ele para ajudar com o Will, né? Ela não quer fazer ser a psicóloga, a psiquiatra, porque ela é muito próxima, né? Ela acaba recomendando outro psiquiatra. Você vê que realmente está selado o negócio. Você vê que o Will aqui, ele termina totalmente enrolado, né? Sabe que na próxima temporada, até porque quem viu as cenas, ele tá preso, tem um momento até que ele tá todo preso, tipo Hannibal Lecter mesmo, né? Então, olha, foi um tremendo episódio, assim, e essa temporada, ela tem sido maravilhosa. A única coisa que não tem sido maravilhosa pra mim, pra ser bem clara, se fazer um desabafo com você, são os problemas que eu tenho com o PC, cara, que eu desculpa até a gente até ficar sendo repetitivo, mas é muito chato. Pra mim, no último episódio, quando eu ouvi a qualidade do áudio, eu vi que não tava boa, eu até arrumei pro podcast, viu? Então, assim, eu baixo o áudio, aí passei um filtro para ele estourar menos, tirar uns ruídos repetitivos de comunicação, ficavam, né, toda hora se repetindo. Então fui lá, limpei o áudio, fiz todo um tratamento dele para poder reupar no podcast. Então, se você escutar o podcast, você vai ver que tá legal. Mas aqui para Twitch, infelizmente, ficou muito bom, né? Lamento. Peço desculpa. Foi bem no dia. Eu tô aqui no PC de outra pessoa, né? Bem no dia que eu fiquei sem PC. Não tinha como fazer, porque a gente trabalha, né? Na verdade, complicado, gente. A gente quer fazer as paradas bem legais para as pessoas, né? Para os ouvintes, para quem apoia a gente. Até eu tô fazendo esse trabalho na Twitch, hoje sozinha, mas normalmente com o Marcos. Por quê? Porque a gente quer crescer um pouco na Twitch. A Twitch, ela meio que ajuda um pouco mais os produtores, né? Mas também o nosso canal parou um pouco de crescer. A gente precisa muito ter seguidores aqui na Twitch, mais gente nas lives. Mas é o tal negócio, é que nem eu falei, eu conseguindo montar um computador melhor, eu também vou conseguir fazer lives com e tal, e talvez isso atraia mais as pessoas, né? Espero que sim, porque é um prazer fazer para vocês. Mas olha, foi uma grande temporada e, cara, olha, se eu tivesse que dar uma nota para essa temporada, eu falo isso sem. Eu daria tranquilo, de 9,5 a 10, né? Não, mais porque tem um ou outro episódio assim que a gente fica meio o episódio da semana, às vezes o foco foi meio virado para um outro lado, ou não foi muito. é, Como que eu posso explicar? Tem um específico aqui que é o das famílias. Eu lembro que eu teci uma crítica ali na questão do caso da semana, história um pouquinho fraca. Somente, né?
Mas de resto, assim, eu acho que a série é primorosa, ela é primorosa visualmente, ela é primorosa no roteiro dela, nos diálogos, é uma coisa que eu presto muita atenção, né? Já falei várias vezes, eu acho que vocês também, não é? Os diálogos são muito bem feitos, então acho que vale a pena você realmente acompanhar a série. Caramba, se você tá gostando do podcast, ou da live aqui, o podcast, não deixa de compartilhar, né? Para o pessoal saber que tem pessoas comentando a série, porque eu passei anos, anos e anos querendo que alguém comentasse a série Honey para poder escutar os podcasts. Então, como eu não vi ninguém fazer, eu fui obrigado a fazer. Eu sei que em inglês tem, né? Tem vários podcasts em inglês, mas poxa, né? Nós estamos falando de português. Não digo nem português, a gente é falante de brasileiro, né? Porque português lá, o português de Portugal, lá eles não gostam, né? Do nosso, do jeito como a gente usa a linguagem. Eles falam, tá falando brasileiro. Então, agora, hoje em dia, eu só falo isso. Estou falando brasileiro, colega. Então, na verdade, é legal poder ter um podcast falado aqui em português, na nossa língua, em brasileiro, né? Na nossa língua. Então, compartilha, divulga, fala que você está assistindo, reassistindo com a gente. Marca o nosso canal da Twitch para ver se a pessoa consegue se animar a seguir, né? E mais do que tudo, isso é importante pra caramba. Aparece na live. Porque eu faço a live, eu tô fazendo gravada aqui, né? Porque como eu expliquei, não teve como eu aparecer, porque estou em casa, né? Tá, eu tive que pedir emprestado o computador de outra pessoa, fui pra casa da pessoa para poder gravar o vídeo, deixar o OBS, né? E deixar rolando para vocês aqui na live. Porque assim, aparecer na live quando nós estamos efetivamente ao vivo é muito importante. Para que nós possamos ter ânimo, né, de fazer. Porque às vezes você faz a live e não aparece ninguém. Ah, uma tristeza, não dá vontade de fazer. Então, a gente quer fazer uma parada legal e quer fazer junto com vocês. A gente quer estar próximo, né, do ouvinte. É uma coisa que eu aprendi muito. Se eu tenho um feedback para dar para você que está escutando aqui, para mim foi legal também, porque eu aprendi, vamos colocar assim, né? Falar que eu estou aprendendo, na real, a falar sem ter alguém junto. Eu gravo podcast há muitos anos. Eu sou a host do nosso podcast, que é o MasmorraCast. Pode procurar Masmorra Cine, MasmorraCast, Cineclube da Masmorra. Mas eu tô sempre com convidados. Eu adoro bater papo, entendeu? O host é aquele mediador da conversa, né, e tal. Fica de olho na pauta. Então, eu falar assim diretamente com o ouvinte ou com o espectador é uma coisa nova para mim. Então, eu tô aprendendo, na verdade, a fazer isso. Para mim, foi legal que eu cheguei aqui no episódio número 13, me sinto mais à vontade. Eu vou assumir, eu me sinto mais à vontade. Eu só não tô aparecendo em vídeo para vocês porque não tem como, senão apareceria de boa também. Então tem sido um prazer. Olha, a série foi maravilhosa e é isso, gente. Terça-feira que vem agora, estou ao vivo novamente aqui na Twitch. Eu espero que, se não puder ser ao vivo com câmera e tal, eu pelo menos eu gravo e tal e solto aqui na Twitch. Vocês comentam com a gente aqui, comenta lá no Spotify, porque o podcast ele sai na Aurelo e sai no Spotify. Em Spotify agora tem um campo de comentários, eu achei isso bem legal. Você vai lá, comenta o que você achou do episódio, o que você acha interessante fazer, o que você gostaria, o que você acha do Mads Mikkelsen. Comenta comigo o que você achou da temporada. Porque, meu, tem sido maravilhoso. Fazer essa revisão foi uma das melhores coisas que eu. Comenta comigo aqui, comenta aqui na Twitch, comenta lá no Spotify, me marca lá no Twitter, tá? Que é @angelmasmorra e vamos junto. Terça-feira que vem a gente já estreia a segunda temporada então, tá? E é isso, né? Só no finalzinho aqui, deixa eu parar os slides. Finalzinho aqui então, eu sugiro para você, quem puder, por favor, lembre-se de nos apoiar, ó, aqui, ó, na nossa campanha. A gente tem aqui na Twitch, apoie, saiba como nos apoiar. Aí você vai ver que tem Padrim, que você pode doar, sei lá, 10, 20 reais mensais, que ajuda a gente a pagar o site, manter o site no ar. A gente tem muitos podcasts no ar, né? Então estão todos lá no nosso site, que é masmorracine.com.br. Então a gente paga o servidor, né, para manter esses podcasts. Se você puder nos apoiar mensalmente, eu agradeço, tá? Então a gente tem apoio no Padrim, tem no Apoia-se, e tá passando para vocês aí na tela, para quem tá assistindo, o Pix,
tá? No Pix, é super importante falar para vocês, porque no Pix a gente consegue receber na hora na Caixa Econômica Federal. E é de lá que eu estou conseguindo comprar as peças. Uma outra peça a gente já vai comprando. Tudo der certo, gente. Tomara, não sei, quem sabe lá para junho, talvez final de junho, já esteja com o computador, né? Porque as peças são caras, né, gente? A gente compra, sei lá, placa de vídeo, memória e tal. Eu já comprei gabinete, então eu tô comprando. Mas é importantíssimo você nos apoiar, tá? Seja pelo Padrim, que é um apoio mensal, tem o Apoia-se e tem o Pix. Se você puder fazer uma doação acima de R$10 de preferência, nos ajuda a poder manter o site, comprar as peças. Você concorre também a uma ilustração, porque o Marcos fez uma belíssima ilustração que nós vamos sortear quando nós terminarmos o nosso projeto, né? Porque todo ano a gente faz um projeto sobre aquela série clássica Além da Imaginação. Tá no final desse último projeto, que é a última temporada também, que é a quinta, né? No final a gente vai fazer uma live sorteando, então, todo mundo que doou acima de R$10. Tem gente que doou até mais que isso. Nossa, eu não tenho como agradecer vocês. Realmente salvam demais pra caramba, sabe, o nosso projeto. Sei que a gente tem muita galera que gosta da gente, que aprecia o trabalho. Eu sou grata, nossa, de todo o coração. Profundamente abraçado mesmo por mim, Marcos, né? Pelas pessoas que não puderam ajudar, porque às vezes a pessoa não tem recursos, mas quem não pode ajudar, lembrando que você pode compartilhar. Então lembra sempre de compartilhar. Ajuda no Twitter, no Facebook, avisa as pessoas que tem um podcast. Eles vão gostar de conhecer. Eu adoraria, eu ficaria muito feliz. Agora, como ninguém fez, eu fui lá fazer, né? Então é isso, né, gente? Então eu vou finalizando aqui, agradecendo de coração quem apareceu aqui para ver essa gravação que eu fiz. E terça-feira, se tudo der certo, eu estou ao vivo. Vamos ver se eu consigo. Nem que eu improvise, eu dou meu jeito aí. Tá certo? Então a gente se encontra então, na próxima terça-feira. Quinta-feira, viu, aqui na Twitch, recordando. Quinta-feira, 9 da noite, a gente faz o Caô Crimes. E dessa vez eu vou fazer um esforço. Vou conseguir fazer o sorteio, né? A gente vai fazer uma história longa, né? Quem não conhece o Caô Crimes são histórias de falsos crimes, né? Cujos critérios a gente sorteia na hora. Arma do crime, local, época. É uma parada bem legal. Então a gente vai fazer o sorteio e vamos... vai ser a minha vez, né? Diga-se de passagem. Começar a contar essa história que ela será feita então em 4 partes. Certo? Então não esqueça de aparecer quinta-feira aqui pro Caô Crimes, tá? Olha, no mais eu deixo para vocês um beijo bem gostoso. Braço muito apertado. Cuide-se e a gente se encontra logo mais. Até mais.